financeira. E para a gente começar, a gente só vai apresentar rapidamente quem é a Lifetime W. Então, o nosso propósito é cuidar do patrimônio de cada mulher a partir da sua perspectiva de futuro. Isso quer dizer que a gente quer olhar para o patrimônio de cada mulher de uma forma muito individualizada, personalizada, acolhendo essa mulher, independentemente do momento de vida que essa mulher está, e olhar para algo que muitas vezes a gente negligencia ou delega, que é a gestão do nosso patrimônio, né? No geral, a gente delega essa gestão para um homem e nós estamos aqui para empoderar as mulheres para que elas tomem as rédeas dessa gestão. E uma das formas é através do conhecimento, e por isso que a gente está aqui hoje. E para isso a gente precisa olhar para todas as esferas dessa mulher, então a gente cuida dos investimentos, a gente cuida também dos negócios, então para essa mulher que além de um CPF também tem um CNPJ e que precisa de cuidado, e também olha para a família como um todo, olhando para a sucessão, para as próximas gerações, para legado. Então a gente traz uma perspectiva de olhar para essa mulher em todas as esferas da sua vida, olhando muito para o patrimônio e para o seu futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente está falando de longevidade. Então, dentro da Lifetime W, a gente percebeu que a saúde financeira é extremamente importante, mas tão importante quanto a saúde financeira, tem outros pilares da vida que a gente também precisa olhar. Então, a gente enxerga a longevidade a partir de 4 pilares, que é a saúde física, a saúde emocional, a saúde social e também a saúde financeira. E a saúde financeira sendo uma viabilizadora, inclusive, de todas as outras. E é para isso que a gente está aqui hoje, né? Para falar especificamente sobre esse pilar. Então, para a Lifetime W, a gente tem esses encontros online, que a gente foca muito em educação financeira, e eles vão acontecer sempre na segunda quarta-feira de cada mês. Então, já fica o convite para que todas vocês participem da nossa série de encontros, já coloquem no calendário toda segunda quarta-feira do mês. De qualquer forma, vocês sempre serão avisadas também quando a gente tiver um próximo encontro e qual vai ser o tema. E também temos alguns encontros presenciais que acontecem em diversas regiões do Brasil, em que a gente foca em um dos 4 pilares da longevidade. Então, às vezes a gente vai falar de saúde emocional, às vezes de saúde física, às vezes de saúde financeira e às vezes de saúde social, né? Então, a gente traz uma abordagem mais profunda sobre cada um dos pilares. Mas, falando sobre o nosso encontro de hoje, então, de planejamento financeiro, eu passo aqui a palavra para a Fê, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Eu acho que a gente fala de planejamento financeiro, né? A gente fala muito de personalização, né? Quando nós falamos de pessoas, né? Cada um tem um projeto, cada mulher está numa fase de vida dela, então existe essa preocupação nossa de olhar o momento, olhar que fase dessa vida essa mulher está e como a gente pode ajudá-la das diversas maneiras, né? Então a gente fala muito de um planejamento personalizado. Quando eu falo de planejamento financeiro, é amplo e eu vou dar alguns insights para a gente começar esse bate-papo. Eu falo que a gente precisa muito conhecer o grande passo do planejamento financeiro é entender o seu custo de vida hoje. Fê, quanto é o custo, né? Poxa, às vezes a gente fala assim, será que é importante? Sim. A gente fala de liberdade financeira, né? É o momento que nós, mulheres, queremos desacelerar, parar ou fazer uma transição de carreira. Eu preciso ter patrimônio financeiro para fazer qualquer movimento. E qual é o dinheiro que eu vou ter que buscar? Qual é o número que eu tenho que buscar? Nós, hoje, nessa sala, cada um vai ter seu número, porque cada um tem um custo de vida, tem uma necessidade, ajuda os pais, tem educação de filhos. Então, cada um tem um custo personalizado. Quando eu falo numa fase de transicionar,
usar, que é uma fase de usufruir patrimônio, nós vamos buscar o número dessa mulher, sempre olhando esse custo de vida dela. No passado, a gente tinha, vocês vão lembrar que gerações passadas não sofriam tanto com essa longevidade, né? Poxa, será que os meus filhos, depois que se formarem, meu custo de vida vai ser mais baixo? Eu vou viver com menos? Não necessariamente. Estamos num momento hoje que o nosso viver bem com saúde vai custar. Muitas vezes a gente vai trocar o custo nosso de educação de filhos com saúde nossa no futuro. Então, a gente precisa fazer essa reflexão de pensar como que eu quero estar daqui 10, 20, 30 e daqui 40 anos, qual vai ser meu custo de vida? Planejamento financeiro traz esse norte para o investidor, para a investidora, para olhar para o futuro e falar, se eu tenho um custo de vida hoje de R$ 20.000 hoje, quando eu tiver 70 anos, quanto isso vai custar? Quanto eu vou estar custando? Então, cada mulher vai ter um custo e a gente vai fazer esse exercício de consumo saudável do patrimônio. Nós temos hoje, dentro do Lifetime W, uma ferramenta incrível, que é a clínica financeira. A clínica financeira ela consegue mostrar para a investidora que momento ela está hoje. Então, hoje eu custo X, eu guardo X, ou eu não consigo guardar, eu tenho uma previdência, eu tenho uma aposentadoria, então eu faço um mapeamento inicial dessa investidora. A gente vai debruçar um pouco nesses custos de vida para poder entender hoje o quanto ela custa, ajudá-la a decifrar se tem despesa temporária, se é uma despesa fixa mesmo. Hoje, o que que a gente considera como uma despesa fixa, né? Água, luz, telefone, educação de filho, plano de saúde, condomínio, que mais? Alimentação, funcionário, isso é um custo de vida fixo. O que que é um custo de vida variável? Ah, eu estou fazendo uma reforma no meu apartamento, ou eu estou comprando, estou parcelando o financiamento do meu carro. Isso é uma despesa temporária. Então, a gente precisa diferenciar o que que é custo e o que que é despesa temporária. Então, a clínica financeira vai ajudar vocês nesse exercício de conhecer o quanto vocês custam. E eu falo que conhecer o custo de vida para nós mulheres, Fer, eu nem quero saber quanto eu custo para não me assustar. E o propósito não é isso, é a gente ter consciência do que a gente está, aonde está indo o nosso dinheiro, né? A Maíra iniciou, né? Quando a gente falou um pouco da Lifetime W, como ela iniciou, a gente sentia que a mulher, ela não dava muita atenção para isso, para essa gestão de quanto custa, se eu estou guardando, se eu preciso poupar. A gente trouxe acho que essa metodologia nossa de acolher, de ajudar a entender esses gastos e potencializar esse patrimônio para o futuro de vocês mesmo, como um ponto de atenção. Eu tenho uma pauta que a gente fala de proteção financeira, né? Quando eu falo de planejamento financeiro, eu preciso ter um alicerce, uma base, é como se eu fosse construir uma casa, que é o patrimônio de vocês, e eu preciso ter uma base que é uma base sólida através de uma proteção. Para quê? Se acontecer algum imprevisto durante a jornada nossa de crescimento, eu tenho ferramentas financeiras que comportam, que suportam esse risco e eu continuo com o meu projeto de vida. Então, a gente vai falar muito de proteção da mulher, proteção de saúde, proteção de vida e proteção de dinheiro também, né? Depois eu vou falar de planejamento sucessório. Quando eu falo de planejamento sucessório, eu falo que a mulher hoje ela tem muito mais, ela tem uma mente muito aberta para entender hoje planejamento sucessório, né? Hoje, sucessório no Brasil, eu não sei se todo mundo já passou por isso, né? Que é a gente vai falar do famoso inventário, né? Então, eu construo um patrimônio durante a minha vida produtiva, guardando dinheiro, economizando, consumindo, construindo projetos e sonhos. Eu chego um momento de usufruto que cada um de nós vamos ter esse momento, né? Que pode ser daqui 10, 20, 30 anos. E um momento de transicionar, né, que é uma falta nossa, todas nós vamos passar por isso. O que que eu preparei para o meu patrimônio? Como eu cuidei desse patrimônio, né? Então a gente sempre vai pensar nos filhos nossos, né? Como é que, se um dia eu não estiver aqui, como é que os meus filhos vão pilotar esse patrimônio? Como é que eles vão usufruir desse patrimônio da melhor maneira? Então, é uma pauta hoje extremamente, é um pilar extremamente importante dentro do planejamento financeiro. Planejamento tributário também né? Poxa, será que entrar um pouco em reforma tributária, entender hoje
quais são os ativos que vocês têm hoje dentro da carteira que são isentos de imposto, para a gente, eu acho que minimizar e fazer um crescimento patrimonial ainda mais saudável. E a gente falou muito da mulher empresária, né? Que eu acredito que deve ter mulheres aí, a gente pensar também na proteção e na sucessão patrimonial da empresa dela. Como é que ela, o que que ela está fazendo para isso? Então, quando eu falo de um planejamento financeiro, a gente vai abordar essas 6 pautas, cada um de uma forma especial, porque cada mulher vai estar num momento de vida que a gente fala que é extremamente relevante, e a gente vai desenhar um projeto de vida e um projeto financeiro, acompanhando sonhos, objetivos. é, eu falo muito do usufruto saudável desse patrimônio. O Mar quer passar para a gente falar um pouquinho? A gente fala como que constrói um planejamento financeiro, né? Eu falo que a gente tem duas. Dentro da Lifetime W, a gente fala muito da primeira nossa reunião, nosso primeiro encontro, né? É um encontro em que a gente vai falar de definições, né? É um bate-papo que eu quero muito entender que momento vocês estão, definição de objetivos de vida. Eu quero desacelerar, Fernanda, com 50 anos, com 60 anos, daqui 15 anos. Isso são propósitos, são objetivos. Eu tenho projetos de construir uma casa no interior, eu quero dar um imóvel para cada filho, projetos financeiros, sonhos. A gente fala muito disso, né? Planejamento financeiro, se não tiver um viés de sonho, eu acho que não. E eu faço essa pergunta para todas as mulheres que passam por essa experiência de planejamento financeiro. Qual que é o teu grande sonho? Né? Qual é o seu sonho de fazer uma transição de carreira ou ter um propósito de ajudar pessoas lá na frente? Enfim, a gente fala muito disso. Essa primeira reunião é uma reunião de muita interação nossa, em que a gente tem que tem que abrir o coração mesmo. Ah, mas eu não guardo dinheiro. Poxa, vamos fazer um exercício? Vamos pensar na ciranda financeira? Eu não sei se vocês conhecem, a gente fala da ciranda financeira, ela é simples, né? Mas hoje, se eu pensar que 20% do que eu ganho eu tenho que guardar, fica simples, eu não estou inventando nada diferente, né? Então, se eu ganho 10 mil reais hoje, eu tenho que guardar 2 mil reais. Eu fazendo esse exercício e tendo essa disciplina, no momento daqui a 10, 15 anos, eu vou ter o meu número, né? Que a gente fala muito do número mágico. Qual é o número de dinheiro que eu preciso buscar atrelado a uma boa rentabilidade, a investimentos que fazem sentido para o meu momento, eu chego desse meu número que, num cenário conservador de rentabilidade, me gera a renda que eu preciso para o meu viver bem. E a partir daí eu posso continuar trabalhando, ou eu posso fazer uma transição de carreira, eu posso abrir um negócio, eu posso empreender, ou eu posso fazer o que eu quiser. Eu falo que isso gera liberdade, né? Depois disso, a gente fala muito depois que a gente fala de definição de objetivo, a gente traz numa segunda apresentação, numa segunda reunião, o projeto. Qual é o planejamento dessa mulher? O que que a gente vai começar? A gente vai olhar primeiro para esse custo de vida, a gente vai olhar, poxa, eu tenho dívida, eu preciso organizar um pouco, eu tô comprometida com os meus orçamentos. A gente vai detalhar esse custo, detalhar essas parcelas, buscar melhores opções para essa quitação dessas dívidas, para a gente começar a ter um cenário daqui 1 ano, 2 anos, eu começar a guardar dinheiro. Ou não, às vezes a gente está com um custo de vida todo embolado ali que a gente não está conseguindo ver. Vou falar de exemplos aí, a Maíra vai me ajudar. Se eu ganho 10, que é Fer, eu tenho uma receita de 10, eu custo 7. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente guarda 3 mil reais por mês? Puxa, eu não estou conseguindo guardar. Então, nosso custo não é 3, não é 7. Talvez esse custo de vida seja até maior. A gente vai começar a olhar esse custo de vida para poder ter um plano de ação para isso. Se vai ser daqui do próximo mês ou daqui 6 meses, a gente vai começar a olhar que tem que ter esses 3 mil reais de capacidade de poupança. A gente fala que o grande vilão, né, do custo de vida é o cartão de crédito, né? Para todos nós. Quem nunca já errou nesse custo de vida? Ah, poxa, coloquei no cartão, passou, vida que segue. Mas aí a gente vai fazer algumas reflexões. Poxa, Feira, eu estou com 5 cartões. Será que eu preciso de 5 cartões? Será que com 2 cartões eu não consigo equilibrar meus gastos e eu ter um controle melhor do que eu estou guardando, do que eu estou gastando?
pro meu propósito final. Então, nessa segunda reunião, que é uma devolutiva dessa primeira, a gente fala das soluções. Eu vou trazer, poxa, seria saudável você guardar X mil reais. Seria saudável a gente colocar dentro do teu planejamento algumas ferramentas de proteção, porque muitas vezes essa mulher é um pilar financeiro, ela ajuda a família toda dela, então, assim, num caso de risco, pode-se ficar prejudicado. Então, a gente vai trazer ferramentas de proteção e aí eu vou trabalhar um pouquinho com ela para pensar em planejamento sucessório, para ela entender que esse patrimônio dela, em algum momento, vai ser transicionado e a gente tem que ter algumas proteções para esse patrimônio. Tá? Que a gente fala de soluções do planejamento e realizações também, né? Do como que será que esses projetos, Fê, que eu fiz ao longo do tempo vai acontecer? Será que esse sonho meu da minha casa no interior ou um apartamento que eu quero dar para o meu filho, eu consigo fazer isso o ano que vem? Talvez eu vou ter que planejar um pouco mais, eu vou ter que segurar um pouco mais esses gastos e realizar esse projeto daqui 2 anos. Mas está tudo bem, a gente vai estar junto nisso para esse projeto de vida. Eu falo que o planejamento financeiro ele é muito parecido com a academia. Precisa ter disciplina e resiliência também, né? Então, por isso que a gente fala sempre da gente se unir de ter um comprometimento hoje com a investidora, né, com vocês, mulheres, e com nós da Lifetime W, trazendo esse monitoramento, esse acompanhamento da mão e vamos junto para poder conquistar esses sonhos, né? Depois E aí, só dessas. te complementando, Fez, planejamento financeiro é sobre também viabilização de sonhos e é Sim, sobre o que a gente fala de tomar as rédeas do nosso patrimônio e do nosso dinheiro, né? Porque a partir do momento que a gente sabe, como a Fê falou, quanto que a gente custa por mês versus quanto que eu gasto, a gente começa a ter uma noção do quanto que eu poupo. O quanto que sim, eu poupo é muito importante para esse planejamento futuro, para a realização de sonhos. Só que se a gente não tiver essa consciência, né? E aí a Fê falou do cartão de crédito. Um outro vilão que também está atrelado ao cartão de crédito é o parcelamento. sim, Porque para a gente realizar um sonho hoje, a gente parcela. Só que aí a gente começa a parcelar diversas compras que hoje é uma parcela. No mês que vem são as parcelas que eu já estava pagando, mais essa nova parcela que eu coloquei a mais. E isso pode virar uma bola de neve. Então, a gente entender no detalhe esse valor é muito importante para a gente conseguir saber quanto que a gente tem de poupança, de capacidade de poupança, que é o que a Fê fala, para a gente começar a organizar a nossa vida financeira. Né? Se eu tenho essa capacidade de poupança, em um ano, quanto que eu vou ter poupado? é, Desse, tanto que eu tenho poupado, quanto que eu vou ter investido? Quanto que eu vou ter investido no curto prazo, porque é um dinheiro que eu vou precisar usar em breve? Quanto que eu posso investir pensando mais no longo prazo? Né? Então, são todas essas informações que a gente vai tendo a partir de um planejamento financeiro bem feito e a partir do conhecimento do quanto que a gente custa e do quanto que a gente tem para poupar, né, Fê? e a gente fala que sempre, né? Mas eu teria que ter feito isso, Fernanda, quando eu era mais jovem. Sempre escuto isso. Isso, esqueçam, sempre é o momento. Eu acho que sempre é o momento de pensar nesse futuro nosso, né? Pensar que, mas eu não consigo guardar hoje, mas está tudo bem, vamos entender esse custo e vamos pensar, vamos fazer um plano de ação aí. Quando a gente fala sempre, eu adoro viajar, queria muito viajar todos os anos, mas eu não consigo guardar. Será que eu nunca mais vou conseguir viajar? Não, vamos organizar. Eu acho que são escolhas, né? A gente começa, quando eu conheço o meu custo, a gente fala muito de escolhas conscientes. Então, assim, eu vou começar a escolher o que eu quero agora. Poxa, será que eu preciso disso nesse momento ou aquela viagem do sonho daqui 12 meses para mim vai me realizar? Então, com essas escolhas, e a gente vai ajudando vocês a ter essas escolhas saudáveis também. Também entendemos que a gente, dependendo do momento financeiro que essa mulher está, ela tem muito custo. Filhos na escola, filhos em faculdade, morando em outra cidade, está tudo bem. Só precisamos organizar, mas isso tem um tempo, né? Isso não vai ser
eterno. A gente espera que eles formem em 5, 6 anos, que é o esperado. Então, assim, aí a gente consegue mapear, poxa, Fê, nos próximos 5 anos, eu tenho muita cliente que estão com os filhos em faculdade agora. Eu entendo que é uma baita despesa, é um propósito, cara. A educação de filho, eu falo que é o maior legado que a gente pode deixar para eles, né? Mas aí, o que que a gente fez com essas clientes? A gente mapeou, poxa, daqui 2 anos um sai, Fê, maravilha. Então, a capacidade de poupança dessa faculdade, mas eu não vou conseguir guardar tudo porque eu tenho que ajudar meu filho ainda a dar uma mesada para ele. Ok, mas o pouco que começar a guardar começa a virar hábito. Eu falo que a capacidade de poupança ela tem que se tornar um hábito saudável. A gente pensar que a gente está fazendo esses esforços e está fazendo essas escolhas para nós, um futuro nosso, né? Eu falo que nós, mulheres, passamos toda a vida nossa, né? Durante a fase de faculdade, crescimento profissional, acúmulo patrimonial, a gente está sempre pensando nos outros, né? A gente pensa na casa, a gente pensa na família, a gente pensa nos filhos. Chega um momento que, se nós não pararmos e pensarmos em nós lá na frente, eu me atrevo a falar que ninguém vai fazer isso. Então, assim, é um momento importante de tomar o posicionamento, as rédeas desse patrimônio para trazer lá na frente, aos 70, 80 anos, um patrimônio que se fala assim, poxa, é gostoso, é saudável e é prazeroso também, até para equilibrar todos esses pilares que a gente fala, né? Eu falo que não adianta a gente ter muito dinheiro se a gente não tiver saúde, se a gente não estiver bem, emocionalmente, mas o dinheiro consegue buscar essas ajudas para a gente fortalecer esses outros pilares, né? Então, essa consciência, vocês vão receber um presente agora nosso, né, que é a planilha de orçamentos e despesas. Sempre quando a gente fala de planejamento, as mulheres falam assim, Fê, nem quero mostrar meu custo, porque senão eu vou abrir minha cozinha para você. Mas todos nós temos, assim, poxa, será que eu gastei mais esse mês? Será que eu não gastei? Mas conhecer esse custo, nós vamos disponibilizar uma planilha de orçamentos e despesas para vocês, exclusiva da Lifetime W, para a gente fazer uma reflexão desse custo de vida nosso, né? Para saber aonde isso está sendo, para onde esse dinheiro está indo e fazer ele trabalhar para vocês nesse futuro. A gente fala muito desse futuro nosso, né? A parte de saúde, né? Plano de saúde hoje é uma pauta dentro do planejamento financeiro extremamente relevante. Nós do mercado, a gente não falava muito disso, né? Mas como a gente vai viver muito mais que os nossos pais e avós. Pensando que aos 65 anos eu dou uma desacelerada, eu vou ter o valor do meu plano de saúde com 65 anos. Se eu não pensar nessa capacidade de poupar, de pensar que daqui a 10, 20 anos eu vou custar um pouco mais, talvez eu vou sofrer muito, eu vou ter que baixar meu plano de saúde ou não ter plano de saúde porque a conta não vai fechar. Então, é uma provocação super saudável também, né? Depois dessas soluções do seu planejamento financeiro, quando a gente traz isso, eu falo que é como se a gente estivesse. Eu trago uma solução, algumas sugestões, algumas melhorias, alguns pontos de atenção. Geralmente vocês dão os pitacos de vocês, porque o projeto tem que ficar com a cara de vocês têm que sentir, poxa, a Fernanda me enxergou, ela entendeu o meu momento e ela vai estar comigo nessa caminhada de construção financeira. A gente vai trazer o que eu falei de gestão de risco, proteção do patrimônio, então são ferramentas de proteção. A mulher hoje, pensando na saúde da mulher, isso é extremamente relevante, então vamos falar bastante de seguro de proteção. Depois que a gente traz isso, a gente fala de asset allocation. Esse nome, todo mundo fala, o que que será isso, né? É perfil de investimento. Eu sou conservadora, eu sou moderada. Depois a gente vai ler aqui, que eu estou vendo umas frasezinhas, eu estou adorando. A gente tem o arrojado. Fernanda, eu sou conservadora. Será que você é? Então, existe hoje um questionário de análise de perfil de investimento, em que a gente faz isso com a investidora para ela entender e saber quais são os ativos que vão conversar com o momento financeiro dela.
Se nós formos pensar, eu nunca mais mexi na minha carteira, eu tenho um dinheiro, faz 10 anos eu coloquei lá, Fernanda, eu não perco dinheiro, mas eu nunca mudei. Mas eu falei assim, mas como você fez? Não pode, porque sua vida mudou nesses últimos 10 anos. Então, da mesma forma, o perfil de investimento vai mudando. E a gente vai te instruindo através de educação desses ativos, qual é a melhor solução de investimento, de ativos, de proteção que faz sentido para você, mulher, no momento que você está. Eu falo que dos 35 até os 65 anos é uma fase de construção, né? Então, a gente está construindo patrimônio, a gente está formando, evoluindo profissionalmente e a gente está construindo patrimônio. Muitas vezes, nesse momento, a gente tem um perfil de investimento. Chegamos por volta dos 60, 65 anos, concorda que o perfil vai mudando? Porque a Fernanda não tem mais os anos para poder perder dinheiro. Eu preciso muito mais proteger meu patrimônio, garantir valor de compra para eu começar a usufruir esse patrimônio do que qualquer outra coisa. Então a gente entende que dos 60 aos 65 anos, a mulher ela tende a mudar um pouco o perfil dela de investimento. Ela vai pensar porque a gente começa a ter uma visão de longevidade muito mais próxima. Poxa, daqui aos 65 anos, e nós, mulheres, vivemos muito mais que os homens, desculpa o fato, mas é mesmo. E se a gente não olhar esse dado, é um dado que acontece, eu vou estar negligenciando esse futuro. Então, nós com 65 anos, falamos assim, poxa, eu tenho mais 30 anos de usufruto. Será que meu patrimônio vai dar conta? Será que ele vai conseguir me manter? Será que o meu custo de vida está adequado para esses próximos 30 anos? Então, a gente começa a refletir mais nessa década dos 55 aos 65 anos. E o Asset Allocation vai também conversar com esse movimento da mulher, tá? Mas eu falo que tudo é muito bonito, né? Planejamento. A gente vai falar de sonho, projeto de vida, dores, propósito. Eu trago as soluções, eu trago as sugestões de melhoria e alguns insights. Tiro vocês da zona de conforto, provoco um pouquinho algo que vocês nunca pensaram, que eu acho que é saudável. Nunca ninguém ficou bravo comigo, depois me agradeceu. Mas se ficar também, eu a recebo super bem, eu peço desculpa, mas eu acho que é válido. Sem eu fazer um monitoramento. Eu preciso dar monitoramento, eu preciso estar com vocês todo ano. Para quê? Para a gente voltar e contar a mesma história. O que aconteceu nesses últimos 12 meses? Feira, aquele propósito lá de guardar 5.000 reais por mês deu certo. Se você guardou 60 mil por ano, olha que show! Vamos ver como que vai ser esses próximos 12. Então, a gente fala que o planejamento financeiro, ele pode ser muito bem feito, com metas, com desafios, mas se eu não monitoro um planejamento financeiro, é como se eu rasgasse e ele perde o propósito. Então, eu acho que o grande segredo de tudo que eu falei, para mim, esse é a parte mais importante de um planejamento. É eu estar revisando esse projeto de vida, porque a nossa vida muda, os nossos desafios mudam, as nossas necessidades mudam, e aí eu preciso fazer ajuste em rota, mas vão ser ajustes mais finos, eu falo, são ajustes pequenos, para a gente corrigir o movimento que aconteceu nos últimos 12 meses e eu estar sempre com o meu projeto aqui na minha mente. Poxa, eu quero me aposentar com 60 anos e tendo uma renda de 20.000 reais. Feira, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter disciplina de guardar dinheiro, eu preciso ter você alocado em bons ativos que fazem sentido para o crescimento, com rentabilidade no mínimo de X%. E eu também preciso que você não mexa nesse dinheiro. Eu falo muito do dinheiro imexível, né? Então, assim, a gente vai fazer reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência hoje? A gente sempre fala que 6 vezes o que eu custo, né? Então, se eu tenho um custo de 10, eu preciso ter uma reserva de emergência de 60. E essa reserva de 60, ela tem que estar de fácil acesso, é de zero. Então, é um investimento que esteja rendendo, não precisa ser na poupança, pelo amor de Jesus Cristo, mas tem que estar no D0 para quê? O que são os imprevistos que acontecem com a vida de todos nós? Bati meu carro, não que a gente dirige mal, a gente dirige muito melhor que os homens, mas bateram no meu carro. Acionei a franquia, eu preciso ter um dinheiro inicial, cara, é dessa reserva. A minha irmã precisou de dinheiro.
ela precisa para pagar uma dívida dela. Poxa, dessa reserva que eu vou tirar para ajudar minha irmã. Jamais eu vou mexer no meu patrimônio de sonho, no meu patrimônio de usufruto saudável, de liberdade financeira. Então, a gente vai falar de reserva emergencial. Talvez a gente precise começar a formar nossa reserva emergencial para fazer qualquer outra coisa. Ah, mas eu já quero investir em longo prazo. Calma, como é que está a sua reserva de emergência? Como que está o seu colchão de emergência? Né? Então a gente vai construir essa caixinha. Eu tenho uma caixinha que eu adoro construir também, que é a caixinha de viagem, de sonhos, né? Ou de mulheres, isso aqui é que eu posso me dar de mimos. Vou fazer essa caixinha. Vamos viver também. Acho que a conta tem que ser, eu acho que tem que ter um equilíbrio também, né? Então, dos segredos, Fernanda, né, que eu uso muito meu na pessoa física, é dar nome ao dinheiro. Então, a caixinha de emergência, a caixinha de viagem, de mimos, e o meu patrimônio de usufruto é a minha liberdade financeira. Quando a gente faz esse nome ao dinheiro, acho que as coisas ficam muito claras e a gente fica tranquilo para continuar guardando, olhando a gestão do teu patrimônio, vivendo, construindo sonhos, projetos de vida e tudo mais, né? Eu E vi que tem aí, Fê, várias. só te complementando, por que que a gente Bom, escolheu, né, começar essa série de educação financeira para mulheres por planejamento financeiro? Porque é aqui que tudo começa. Né, se a gente não sabe quanto a gente custa e como é que a gente vai construir essa reserva de emergência, não adianta a gente falar de nenhum outro tema dentro do mercado financeiro. Né? A gente vai aos pouquinhos trazer todos esses temas, né, nos nossos encontros mensais, mas esse é de fato o pontapé inicial, né? A Fê falou, e às vezes eu fico meio com medo de preencher a planilha, eu não sei exatamente, vai que é muito. Não tem problema nenhum, não. mas o maior detrator é o não conhecimento, né? Você não saber quanto você custa, você não saber quanto você essa equação, né, de custo versus gastos é o que no final pode fazer com que você não consiga realizar esses sonhos e nem ter um dinheiro guardado no momento de urgência. Então, por isso que a gente também começa por aqui, né? O Sim, sim. conhecimento desse número que a Fê fala é o pontapé inicial para qualquer tema do mercado financeiro e da gente tomar as rédeas da nossa vida financeira e da gestão do nosso próprio patrimônio. E a gente fala, esse conhecer o custo, eu vou falar muito disso, e para mim ele é um divisor de águas. E vocês vão entender o dia que nós fizermos uma clínica financeira, o quanto eu estresso muito esse assunto, porque ele vai fazer toda a diferença no futuro de vocês. Toda a diferença. E vocês vão falar assim, poxa, valeu muito, né, esse conhecimento. E tá tudo bem se hoje o momento não tá o mais bonito. E então nós estamos aqui para isso, é para mudar esse cenário, trazer essa consciência aos poucos. Também não podemos ser radical, porque a gente não pode sair do 0 para o 100. Não tem mágica, mas a gente vai juntas com vocês construindo essa consciência de guardar dinheiro. Eu acho que é um presente que a gente faz para nós mesmos lá na frente, né? Às vezes são escolhas aqui, no momento atual, para ter uma longevidade, para ter uma liberdade financeira extremamente tranquila e saudável, né? A gente via muito nas reuniões nossas, né, uma pauta das mulheres, poxa, eu não queria, não quero depender do meu filho lá na frente, né? A gente tem ainda muitas mulheres hoje que ajudam financeiramente os pais. Muito deles o custo é seguro de saúde. Vocês vão todas aqui, alguém já conhece alguém com isso. E quando ela tem essa história, né, esse histórico já, ela senta na primeira reunião comigo, Fernanda, falo o que eu tenho que fazer, porque eu não quero depender do meu filho. Então, assim, é esse movimento e é essa atitude que a gente vai trazer. Poxa, então vamos juntas para poder mudar esse cenário de depender de filho lá com 70, 80 anos para pagar o seu plano de saúde. Que nós possamos pagar viagens para os nossos netos, viagem para os nossos filhos. Acho que é isso que a gente quer. Esse viver lá na frente, né? Essa terceira idade, ela ser gostosa, né? E não privar de projetos, né? Tem uma história é uma amiga minha,
que ela fala assim, Fernanda, o que que eu preciso fazer? Porque eu quero continuar indo na minha dermatologista, eu preciso fazer terapia, eu quero ir na academia, isso vai custar. Então, vamos fazer algo para nós mesmos. É o momento de pensar. Eu falo que é um egoísmo, agora é o momento da gente pensar na gente mesmo. E eu acho que o planejamento financeiro para a mulher, de forma leve, eu acho que vai fazer total diferença na vida de vocês lá na frente. É, a gente tem esse primeiro passo, né, que eu falei eu já dei spoiler porque eu falo pra caramba. Isso aqui é um esboço do que é uma planilha de orçamentos e despesas, né? Não é assim, eu acho que eu custo isso. Vamos olhar esse acho? Então a gente vai dar de presente essa planilha para vocês. É uma planilha que todas as mulheres que fazem clínica financeira, que fazem planejamento patrimonial com a Lifetime W, todo ano a gente zera ela e eu mando uma nova para a gente preencher e a gente fala assim, e vocês começam a ter um comparativo do quanto eu custava, o quanto eu estou custando, o que que eu fiz de escolhas de um ano para o outro, o que que melhorou, o meu patrimônio cresceu e vocês mesmos vão tendo aqueles insights. Poxa, cara, que legal isso, tá dando resultado. Eu estou vendo crescer meu patrimônio e eu estou entendendo que eu não precisava ter aquele gasto, eu transformei ele de outra maneira, né? Então, é o primeiro grande passo, é o convite para a gente se conhecer financeiramente, antes de qualquer outra coisa, né? Esse é um presente, né, que a gente, todas vocês que estão conosco aqui, já vão receber através da Marina essa planilha, tá? Como presente, e vai virar um guia para É, vocês, né? Como a Fê falou, o importante é revisitá-la todo mês, todo ano, desculpa, e preencher ela com o maior número de, maior riqueza de detalhe possível para entender exatamente qual que é esse número, qual que é o seu custo, né? mas, Então, Omar, você seja sabia que tem clientes nossas que usam ele todo mês até ter totalmente conhecimento do custo? Vai ser um maravilhoso. mapa para vocês para isso, Exato. para começar a olhar. Poxa, eu gasto. Olha que é um simples que eu vou citar e vocês vão acabar entendendo. Será que eu uso o meu reembolso do meu plano de saúde de forma correta, a meu favor? Será que eu pego as milhas do meu cartão de crédito ou o cashback do meu cartão de crédito? É um dinheiro disponível para mim. Será que eu paro para olhar isso, né? A gente fala muito de net e tudo mais. Antes se pagava muito nessa parte de comunicação, de telecomunicação. Nossa, será que eu não preciso revisar meu plano da Claro? Será que eu estou usando tudo isso? Às vezes vem uma fatura de 700, 800 reais de Claro. Eu falei, eu mal uso a Claro, porque eu estou usando Netflix. A gente começa a ter uma reflexão que às vezes a gente está gastando e a gente não está nem usufruindo para onde eu estou, aonde está indo o meu dinheiro. Então, a gente vai fazer isso também, tá? A gente vai olhar essas parcelas. Hoje, um financiamento. Fernanda, eu estou com um financiamento. Traz para a gente, vamos olhar ele. Será que ele está sendo bom para você nesse momento? Será que a gente não pode melhorar isso, olhar o seu patrimônio que está se a gente tiver algum desconto extremamente expressivo? Eu acho que a gente vai trazer para a pauta especialistas junto com vocês para trazer informação. Lógico, a decisão sempre vai ser de vocês. O que a gente quer, o propósito da Lifetime W é trazer o quê? É trazer conhecimento. Poxa, existe isso, existe essa outra ferramenta. Vocês já ouviram falar disso? Não, nunca ouvi. Vamos ler isso aqui que eu acho que faz sentido. Eu vou falar, eu acho que faz sentido. E vocês, por conta própria, vão falar, nossa, eu acho que eu vou seguir esse caminho. Fez sentido para mim. E não tem certo e errado de daqui o ano que vem a gente mudar a rota, porque a vida nossa mudou, né? Mas com um bom planejamento financeiro, até as mudanças de rota, elas ficam mais tranquilas. Até uma mudança que, poxa, não, mas eu tenho a minha reserva de emergência, o meu patrimônio de longevidade, de liberdade financeira está aqui, eu vou receber esse recurso aqui, eu consigo viver esses próximos 12 meses, eu vou pensar no desemprego aí. Então, o controle que eu falo, né? Até a Mila está falando, o controle financeiro traz uma paz de espírito para todos nós, né? Para dar um presente para um filho, poxa, eu queria fazer uma surpresa para o meu filho, eu quero pagar um intercâmbio, será que eu vou conseguir? Calma, vamos fazer conta, vamos ver quanto custa.
Primeira coisa, vamos ver quanto custa, quanto você tem de reserva, e eu acho que todo projeto e sonho, ele vai ser pauta das nossas reuniões. Talvez ele não vá acontecer no tempo que vocês gostariam, mas a gente vai sugerir um outro tempo que vai fazer sentido. Eu tô lendo os comentários, né? Ai, me fale aí, que Tem, eu não consigo fazer muitas coisas, eu estava tentando. é muito legal ver que algumas mulheres já têm essa planilha, mas inclusive vão utilizar agora a que a gente vai enviar, né, para se organizar financeiramente. Algumas de fato fogem do tema, né? Não vou, eu não quero saber. Mas agora é um incentivo nosso para que vocês saibam, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir de fato se organizar, como a Fê falou. E é isso, é construir liberdade financeira. Teve um comentário que é da clareza, da previsibilidade e da segurança, né? Eu acho que quando a gente tem esse número, a gente consegue viabilizar sonho, a gente consegue ter uma segurança, às vezes, para dar um próximo passo, para a gente conseguir, às vezes, fazer uma mudança de carreira estruturada, né? Porque Sim. a gente se organizou para isso e ter a segurança para fazer essa mudança de carreira, né? Então, é de fato muito importante. É um autorretrato financeiro, que é um comentário, é exatamente isso, né? Acho que a gente tem que vencer esse nosso medo de colocar o nosso Eu aconselho, número ali na vençam, vocês vão planilha. adorar, vocês vão adorar, vocês não vão ficar tristes comigo. Eu lembro que, Fernanda, acho que eu não quero, muita, não, Fernanda, eu acho que o melhor é nem ver quanto eu gasto. Eu falei, eu te aconselho a gente ver. E assim, a hora que você tenha uma noção do seu custo de vida, e a gente tem muito, às vezes, fala assim, ah, Fernanda, mas eu já estou investindo porque uma amiga minha investiu em tal coisa. Eu falo assim, o investimento da sua amiga talvez não vai ser bom para você. Então, da mesma forma que cada planilha aqui vai ter um plano de ação. A gente não tem um plano de ação único. Então, quando a gente olha essa planilha de orçamentos e despesas, alinhado com o momento de vida, propósitos e objetivos, a gente vai traçar qual é o melhor investimento para você nessa fase da sua vida, né? Pensando, daqui a 10 anos, Fernanda, eu queria ter. Eu consigo ter uma carteira de renda? Lógico que consegue. Como? Vamos estruturar isso, que são investimentos hoje que conseguem trazer como se fosse uma mesada na sua conta todo mês, sem prejudicar o principal, que é o patrimônio todo. Eu falei, poxa, dá para fazer isso? Ah, porque eu estou investindo no que uma amiga falou, que o assessor dela falou que ela tinha que colocar nisso. Eu falo assim, Jesus do céu, como? Será que ela está com a reserva de emergência organizada? Será que ela está com os custos dela alinhados para poder dar esse passo? Então, a gente vai sempre bater nessa tecla de conhecimento dos seus custos de vida para realizar qualquer coisa. Exatamente, e a gente quer que quem ainda não deu esse passo, dê esse passo. Para quem já deu, também tenha o nosso auxílio, né, Sim. para dar esse passo. Então, a primeira coisa é o envio da planilha de planejamento financeiro para cada uma de vocês, e o segundo é a própria clínica financeira. Então, a gente está dando de presente para cada uma de vocês essa clínica financeira, escaneando esse QR Code, já vai cair direto no WhatsApp do Gustavo, que faz parte do nosso time aqui da Lifetime W, e já vai ser possível agendar essa clínica financeira. E porque a gente quer dar mão para vocês, né? Às vezes vira um projeto mais solitário, olhar a planilha, né? Preencher a planilha, tentar analisar sozinha a planilha. Então, para que esse processo não seja solitário, a gente está aqui junto com vocês. Então, esse é um presente que a gente está dando, a realização da clínica, para que vocês sigam também essa jornada e depois tenham todo o monitoramento para conseguir revisar, né, periodicamente como é que está esse planejamento financeiro. Isso.
E eu falo que assim vai ser o diagnóstico que vai nortear aí o que vocês querem para os próximos passos da vida de vocês, né? Então, o primeiro é um convite que assim sejam, eu acho que usem esse presente, porque vai fazer toda a diferença aí nos próximos anos da vida de vocês. Eu acho que vai ser, eu falo que abre-se um portal ali de falar, poxa, é aqui, e clarificar o que que tem que ser feito, né? Não é nada, poxa, é coisa que eu não vou entender, não, muito pelo contrário. A gente vai clarificar e deixar dentro da linguagem para você tomar as rédeas desse planejamento e você pilotar o teu patrimônio financeiro. Tem alguma É isso, pergunta, Mar? meninas. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Fiquem à vontade. A reserva de emergência é o primeiro investimento, Investimento, é. exatamente, é por E onde a às vezes a gente gente vê o começa. contrário, né? Eu falo assim, a gente fala assim, às vezes a mulher às vezes delega o patrimônio dela para alguém. Ah, eu já tenho uma previdência, Fernanda. Ótimo, mas se não tiver a reserva de emergência, a previdência é um ativo que está preso, e se você precisar desse dinheiro, você vai pagar muito imposto. Lembra que eu falei de economia tributária e tudo mais? Então, tudo isso é falado, né? Então, não adianta a gente ter a previdência se a gente não olhou para o aqui e agora, para esses próximos 6, 12 meses, que a gente está vivendo nesses 6, 12 meses, né? Então, a gente fala desse primeiro investimento, é a nossa reserva emergencial e tem como fazer com bons investimentos, tá? Não é que vai ficar na poupança rendendo pouco, não. Eu consigo ter ativos hoje no mercado que é liquidez D mais zero, em que essa reserva ela está crescendo também, mesmo se você não usufruir. Mas tem um segredo da reserva que às vezes a gente esquece, que se eu uso a reserva para alguma coisa nesse ano de 2000, fiz a minha reserva de emergência, usei esse ano para pagar, para ajudar a minha irmã, eu preciso repor. Eu preciso fazer um trabalho no outro ano que eu tenho que guardar dinheiro e repor essa reserva. A reserva é algo que eu tenho que estar sempre de olho nela. Se eu não usar ela nos anos todos de construção patrimonial, melhor ainda, porque eu tenho dois patrimônios trabalhando para mim. Mas se eu uso ela, eu tenho que ter a disciplina de voltar e abastecer ela para estar sempre com o valor exato da minha necessidade. Perfeito, a gente. Uma pergunta de por onde recebe a planilha. A planilha vai ser enviada por WhatsApp para vocês, para todas que participaram. A Lúcia parabenizou e ela acredita que ela tem gastado muito com roupas, principalmente, Ah, quem mas não, né, Lúcia? Todo mundo faz isso. Mulher, é bom também. e se tem uma dúvida que essa clínica é uma educação financeira, faz parte de uma educação financeira, né, Fê? Mas Sim, acho que sim. vale explicar. A clínica financeira hoje é uma ferramenta exclusiva nossa, onde aquela primeira reunião onde eu tenho todas as informações de vocês, né, tudo que vocês querem, como vocês estão hoje posicionadas, né, a gente joga para essa ferramenta e ela vai trazer alguns cenários para nós. Vamos fazer o primeiro cenário. Fê, eu tenho um patrimônio, eu não consigo guardar dinheiro, mas eu consigo na clínica mostrar, se você não mexer nesse dinheiro, como é que esse patrimônio vai estar se comportando no tempo, daqui 10, 20, 30 anos. Mas aí eu vou trazer um outro cenário. Se você guardar 20% do que você ganha nos próximos 10 anos, como é que esse patrimônio vai estar? Então, ela vai mostrar para você, de acordo com o seu momento de vida, no longo prazo, como é que esse patrimônio vai estar se comportando, que a gente chama de vitalidade financeira. Qual que é a vitalidade financeira do meu dinheiro? Se eu usar o meu dinheiro todo, se eu tiver um custo de vida que eu tenho que consumir o meu patrimônio, ele acabe aos 95 anos. Ele fez o dever dele? Sim, eu consumi meu dinheiro em vida, mas eu tenho consciência que ele tem um dia para acabar. Ou eu vou ter um patrimônio em que eu use ele, consuma ele, mas eu vou transicionar ele, eu vou suceder ele aos meus herdeiros integral. Poxa, como é que eu faço isso, Fernanda? Esse é o que eu mais gostei.
eu preciso guardar dinheiro. O segredo é uma boa gestão e guardar dinheiro. Então, a ferramenta da clínica, ela vai trazer um monitoramento, ela vai trazer educação financeira também, porque a gente vai estar sempre olhando os ativos financeiros para ver que se a projeção que eu trouxe de rentabilidade está combinando com o que vocês têm na carteira, e ela traz esse. Eu acho que todas as mulheres que fizeram clínica financeira, que eu sei que tem gente aqui junto com a gente que já fez, mudou a visão dela do futuro financeiro dela. Então, ela faz parte de planejamento financeiro, sim, e de educação. Aí tem a dúvida se é um curso ou uma assessoria, a clínica financeira, e depois, Mariana, já vou para a sua pergunta também, tá bom? Só A clínica engatando. financeira, ela não é um curso, né? Ela é uma assessoria de investimentos, então, que as mulheres do Lifetime W têm, onde a gente tem uma planejadora financeira junto com vocês e junto com o assessor. Então, é o assessor e a planejadora financeira trabalhando junto com a investidora para crescer e realizar aí todos os objetivos de vida de vocês. É uma modalidade diferente, porque se a gente for pensar em educação financeira hoje no Brasil, a gente não tem. Hoje eu tenho um filho de 14 anos, ele tem isso na escola. Então, assim, a geração dele hoje vai estar mais preparada a hora que entrar, quando ganhar o primeiro dinheiro, né? Eles vão estar um pouco mais preparados para fazer a gestão. Nós não tivemos isso. Então, a gente entende que não adianta a gente querer investir se a gente não tiver educação financeira. Quando eu combino essas duas coisas, eu falo que a gente fica incrível. Então, esse é o grande propósito dessa combinação de assessor, de banker, junto com uma planejadora financeira. Tem uma pergunta de como agenda a clínica financeira. Tá um QR Code agora aqui na minha tela. Escaneando esse QR Code já direciona para o número de WhatsApp que já é possível agendar a clínica financeira. E aí a Mariana perguntou que entendemos que ter a reserva é a base para investir de forma tranquila e saudável, mas a dúvida é quando sabemos que faz sentido ter a previdência privada, seja PGBL ou VGBL, ao invés de investir em um fundo de investimento, por exemplo. Então, é quando ter um tipo de Quando tem investimento um ou ou outro, outro. eu acho que tudo depende, né? E eu falo que os ativos de longo prazo, né, que é o de usufruto de patrimônio, tem que fazer sentido para você, Mariana. Ter a previdência, Fernanda, você gosta, desgosta da previdência? Eu falo que se a previdência te deu disciplina de guardar, eu gosto dela. Agora, se você fez uma previdência sem saber o propósito, não gosto. A gente fala que hoje a gente tem muito ativo hoje, Mariana, que vai fazer a função da previdência, que vai estar trabalhando para você e lá na frente ele vai gerar a renda que você precisa. Cada caso é um caso e a gente vai fazer a análise de perfil de clientes também. Antigamente a gente tinha acho que uma ideia que previdência era um ativo que não rendia, né? Que era poxa, eu vou colocar na previdência, mas que lá não cresce nunca. Hoje não mais. Hoje a gente está olhando para a previdência como um ativo financeiro extremamente relevante. Quando a gente fala da diversificação dos ativos, essa é uma pauta que a gente vai falar depois que a gente faz a reserva, como é que eu vou pensar nesse restante aqui, através de uma diversificação financeira. Se fizer sentido um PGBL para você, eu vou sugerir isso. Se fizer sentido um VGBL, eu vou sugerir, Fê, mas eu não gosto. Ok, vamos buscar uma outra solução. Existe essa troca muito honesta entre banker e investidor. E eu acho que e aí vamos naquela, né, Maíra, de vocês terem a liberdade de falar, eu não quero isso. Isso não faz sentido para mim. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor fica essa troca entre o dinheiro e a mulher. Então, poxa, eu não quero ter esse ativo, eu quero ter um outro ativo por causa disso, disso, disso. O conhecimento vai dar isso para vocês. Que muitas vezes a gente não Exato. tem, né? Eu vou usar um termo bem feio aqui, me entubar esse produto que eu não sei nem por que que ele está na minha carteira. Infelizmente é o que mais acontece. Talvez essa reunião antecipada de planejamento, de entendimento, de mostrar o teu momento, de provocar você a pensar nesse futuro, vai ter mais clareza nas sugestões de ativos a serem investidos. Que isso não acontece. A gente Isso tem não é depoimentos real. de mulheres que já fizeram e que falou que é extremamente esclarecedora a clínica financeira,
Perguntaram se tem custo, não tem custo, Tem tá? A custo. clínica financeira é um presente que a gente está dando para vocês pelo nosso propósito de fazer que a gente tenha cada vez mais mulheres à frente da gestão do seu patrimônio e com conhecimento e sabendo qual que é o seu custo, qual que é o seu número, então não tem custo. Não precisa abrir uma conta para participar da clínica financeira, tá? Novamente, é um presente. A abertura de conta, ela pode ser uma consequência disso, né? Depois de haver esse conhecimento e esse primeiro passo para a gestão de patrimônio, então não precisa abrir uma conta com a gente. A Alexandra, acho que ela já saiu, mas ela tinha falado que disciplina é a palavra-chave e ela É. precisou sair. Depois tinha uma pergunta de qual corretora a gente trabalha e já foi explicado aqui no chat que a gente trabalha com o BTG Pactual, mas também temos um modelo independente, tá? E a gente pode, depois da clínica financeira, Falar um explicar pouco mais no mais disso, né? detalhe a nossa forma de trabalho. E aí a Mariana, que é quem tinha perguntado sobre onde investir, né? Fala que a visão de não ter crescimento na Previdência em contrapartida com um fundo que rende 12% ao ano, né? Que é exatamente isso. Ela agradece pelas explicações. É, e também de ter consistência nos aportes. Essa consistência ela é extremamente importante. Eu estou adorando a Mila. Eu já vou chamar ela para o meu time. A Mila, eu quero fazer reunião com ela. Porque a gente fala assim, Fer, eu preciso guardar. Vamos fazer, eu estou fazendo sempre o número, eu preciso guardar 10, né? O ano que vem eu preciso corrigir esse 10 à inflação. Não vai ser 10, vai ser 11. Mas isso a gente só faz com monitoramento. Se eu tiver uma pessoa me auxiliando nisso, me dá muito mais suporte. Não adianta eu ficar com 10 mil durante os próximos 20 anos. Eu tenho que atualizar esses aportes durante todos esses anos para ter esse número que a gente vai projetar no objetivo final. E a gente falou do número, eu não sei se eu fui clara, mas na clínica a gente vai falar individual, cada caso é um caso. A gente fala muito a gente tem um dado no Brasil, né? Qual é o número, né? É um dado extremamente relevante que a gente chega, o brasileiro como um todo, tanto homem quanto mulher, que somente 4% da população brasileira hoje chega aos 65 anos com dinheiro suficiente para manter padrão de vida. Então, assim, por isso esse propósito ele vai fomentar ainda mais, a gente quer mudar esse cenário, né? A gente quer trazer 10, 15% de brasileiro que tem planejamento financeiro, que tem educação financeira, para ter um dinheiro suficiente para viver bem de vocês após os 65 anos. E a clínica vai ajudar extremamente isso. É isso, meninas. Infelizmente, a gente está Nossa, foi uma chegando ao pena. Vamos, final do vamos deixar uma nosso. de 2 horas agora, né, Maíra? Para ver se a gente fala bastante, né? Imagina, Exatamente, a mulheres próxima a gente reunidas. amplia. Teremos o nosso segundo encontro de novo na segunda quarta-feira de maio. Vocês serão convidadas. Foi um prazer ter vocês conosco hoje. Agradecemos demais. Mantemos o convite para a Clínica Financeira. Vocês receberão a planilha de orçamento para que também possam preenchê-la e a gente está inteiramente à disposição, sempre com o nosso propósito de fazer com que mais mulheres invistam e com que mais mulheres tenham educação financeira e façam a gestão do seu próprio patrimônio. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada. Sigo as palavras da Maíra. Eu estou muito satisfeita desse bate-papo, que a gente faça muitos encontros nesse ano de 2026.